Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui e você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva, porque o mundo só não é pior, porque diante de toda a história da humanidade, muitas pessoas lutaram, resistiram a favor da dignidade humana. Então, pessoas como você, como nós aqui, que estamos cada vez mais crescendo, nós somos pessoas importantes. A gente não pode relegar a um plano menor o tipo de papo, o tipo de conversa que a gente tem e o tanto de pessoas que a gente acaba por tocar, né? Embora o Brasil esteja vivendo um momento muito estranho, onde no governo brasileiro a gente tem uma pessoa que é um descerebrado, é uma pessoa que eu não tenho a menor dúvida em afirmar que é uma pessoa do mal. E essa pessoa tem congregado no seu entorno, né, pessoas com esse tipo de perfil. São espécies de zumbis fantasmagóricos que defendem causas fantasmagóricas, coisas que você não pode perceber no nosso cotidiano. São criaturas, seres, pensamentos que não são palpáveis e que para essas pessoas explicam as coisas erradas que estão acontecendo no Brasil. Essas pessoas estão com seus dias contados no protagonismo do poder aqui no Brasil. Porque conservadorismo é uma coisa, ser uma pessoa que tem uma orientação à direita no campo político é uma coisa. Agora, ser louco, ser violento, ser contraditório, ser intolerante, ser uma pessoa inumana, sem cérebro, isso é uma outra categoria. Então, nós precisamos de novo retornar os nossos papos, os nossos diálogos no campo civilizatório. Eu fui professor a minha vida toda, sou professor, né? E sempre discuti com as pessoas respeitando a pessoa. De uns tempos para cá, a gente começou a ter um comportamento disseminado nas redes, em todos os cantos, da falta de educação, da incivilidade, da violência, da grosseria. E isso é um troço que está com os dias contados. A gente vai voltar a colocar o nosso país no campo civilizatório. As disputas econômicas, as orientações políticas, o que a gente quer para o nosso país, a gente vai poder discutir um pouco mais à frente, mas dentro desse plano. Vamos colocar aqui, gente, só para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, que tipo de gente está com os dias contados, né? Eu não vou colocar o nome do cidadão aqui e nem a cara dele, vai ficar aqui no fundinho mesmo, né? Mas isso é só para ilustrar para vocês, porque eu acompanho o pessoal da direita, né? Eu fico tentando entender o que se passa na cabeça dessa gente. Se eles conseguem amar, se eles conseguem ser amados, se eles conseguem ter amigos, se eles conseguem escutar uma poesia, se tocarem com uma poesia, com um filme, com um livro, com uma música. Porque quando você vê esse núcleo bolsonarista, a impressão que a gente tem é que esse pessoal não entende, não tem contato com arte, com nada que possa causar algum tipo de sensibilidade humana. E o Bolsonaro, como ele é o símbolo maior dessa gente, inspirado por um Olavo de Carvalho que contamina essa gente toda, eu já comentei que o Olavo de Carvalho é um grande estelionatário intelectual que está levando essa gente para o abismo, só que ele vai escapar porque ele está nos Estados Unidos. E essa gente vai ter muito problema aqui, né? Então a gente está diante dessa doença psiquiátrica generalizada e a gente vai tendo pessoas que, mesmo tendo os computadores apreendidos pela Polícia Federal, mesmo tendo uma série de problemas, ainda continuam a falar esse tipo de coisa aqui. Vamos pegar um trechinho, gente. Ninguém idolatra o Olavo ou o presidente Bolsonaro no sentido religioso. Animais analfabetos, ignorantes, débeis mentais, calem a boca e aprendam, ao invés de dar vindo a palpite besta aqui. Quer dizer, então o Olavo é um ídolo. É um ídolo, é o homem, praticamente o homem mais importante do país. É o homem que conseguiu fazer com que o Bolsonaro chegasse, o presidente Bolsonaro chegasse ao poder. E iniciou toda essa revolução conservadora no Brasil. E anticomunista. Anticomunista. É isso que o Olavo é. O Olavo não é conservador, não, viu, seus débeis mentais. O Olavo é anticomunista. É isso que ele falou lá o tempo todo. Não tem um desgraçado de um youtuber que vem falar a verdade pro povo. Vem dizer pro povo de verdade o que o Olavo falou. É o que ele disse. Ele disse o seguinte: eu quero o Bolsonaro presidente da República, porque ele foi eleito pelo povo. E eu quero que os merdas, os bundamores dos generais façam alguma coisa para ele governar o país.
deu para vocês sentirem, né, gente? Esse programa está sendo postado no final de semana. Eu não quero mexer com a adrenalina de ninguém, mas isso aí foi só para vocês perceberem como é que essa gente se comunica, qual é o nível, né, que eles estão no campo psiquiátrico e no campo emocional, e no campo do entendimento do que acontece no Brasil. O presidente da República, que para essas pessoas é um representante de Deus, já peguei outros vídeos aqui que eles dizem que Deus mandou o Bolsonaro. Gente, olha, como é que eles podem associar Bolsonaro com cristianismo? Um homem que defende a tortura, torturadores, fuzilamento, a extirpação e banimento dos seus opositores, o extermínio de opositores, a democratização do uso de armas. Enfim, um homem que virou as costas por uma pandemia, dizendo que era uma gripezinha, menosprezando, atuando contra o salvamento de pessoas. Como é que um homem que se contrapõe ao 6º mandamento, né, que diz que não matarás, e é um homem que só age junto com os seus, com a sua família, com seus amigos, a favor da morte? Como uma pessoa dessa pode ter algum vínculo com qualquer religião, com budismo, cristianismo, até com ateísmo, né? Porque as pessoas que não têm fé em alguma coisa, não são de alguma religião, não significa que elas não defendam valores morais civilizatórios, que elas não sejam solidárias, que elas não defendam a justiça. Enfim, todas as pessoas que defendem a dignidade humana, elas podem ter religião ou podem não ter religiões, né? Então, é muito estranho ter essa gente toda no poder, com esse tipo de comportamento, mas eu quero deixar essa afirmação positiva para vocês. Isso, de fato, vai passar. Essas pessoas vão se recolher a sua insignificância e vão ter que ficar um tempo para poder aprenderem de novo a se relacionarem no plano civilizado, né? E eu queria chamar a atenção de vocês hoje, porque eu vi já alguns canais, muita gente comentando, muita gente caiu na ilusão de acreditar que o Jornal Nacional, de fato, está do lado do povo brasileiro. E William Bonner e Renata Vasconcelos fizeram um plantão, né, hora extra no sábado, porque eles nunca trabalham no final de semana. O William Bonner é o editor-chefe do Jornal Nacional, e eles ontem quiseram colocar assim, o Jornal Nacional e a Rede Globo de televisão num plano de superioridade, de independência no trato das questões públicas, fazendo uma crítica velada ao Bolsonaro e ao governo Bolsonaro. No mesmo tempo que eles fazem esse tipo de crítica, é importante a gente sublinhar que eles escondem Paulo Guedes e tudo que é feito contra o povo brasileiro no plano macroeconômico, porque eles estão como cúmplices do governo Bolsonaro na área econômica. Bolsonaro, como eu digo a vocês, ele está sendo mantido com a camisa de força, com os tranquilizantes, porque sabe-se que ele não tem condição de transgredir a esses limites. Enquanto isso, a área econômica vai assaltando o Brasil. O Brasil está na área econômica repleto de pessoas que são profissionais do saque, né? São aquelas pessoas que, quando elas são de um baixo extrato da dignidade humana, quando tem um desastre, um acidente, um terremoto, um tsunami, elas vão saquear as vítimas. Enquanto está todo mundo preocupado em salvar seu papagaio, seu cachorro, sua família, seus filhos, os seus pertences mais importantes, os outros estão tentando, diante da catástrofe, fazer algum tipo de saque. Quando essas pessoas chegam até o governo, elas não mudam o comportamento, porque elas têm uma moral inclinada para esse tipo de comportamento danoso ao seu semelhante, né? Pessoas que não têm essa dignidade que a gente está falando aqui no nosso papo. Então a Rede Globo preparou um editorial, eles quebraram a rotina, e o William Bonner, até emocionado, disse o seguinte: vamos fazer análise crítica aqui desse episódio. Vamos lá. E tudo vai passar. O JN já lembrou que as vidas perdidas não podem ser vistas só como números. E a gente repete mais uma vez: respira. Vai passar. A gente repete também: 50 mil. Não são um número, são pessoas que morreram numa pandemia. Elas tinham família, mães, pais, filhos, irmãos, tios, avós, famílias. Tinham amigos, tinham conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, como nós aqui somos. E nós, como nação, devemos um momento de conforto para todos eles. E para nós mesmos, porque nós somos uma nação.
Como Bonner disse, tudo isso vai passar. E quando passar, é a história, com H maiúsculo, que vai contar para gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para combater a pandemia. Os profissionais de saúde em primeiro lugar. Mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre. Bom, então vocês viram o William Bonner até com a voz embargada. Ele pode estar sendo extremamente sincero nesse tipo de sentimento, apesar de ser o altíssimo funcionário da empresa, que ele tem consciência que atua a favor dos grandes interesses econômicos e que trata a questão, todas as questões envolvendo o governo Bolsonaro, com tintas menos fortes do que deveria, porque eles acabam escondendo do povo brasileiro a responsabilidade direta do presidente da República com os mais de 50 mil mortos no Brasil, com mais de 1 milhão de contaminados, eu volto a frisar, por conta dos interesses econômicos. Eles dizem no final que a história revelará algumas questões, né? Se você estiver analisando a história daqui a algumas décadas e olhar o Jornal Nacional, você não vai descobrir o que aconteceu no Brasil, por conta exatamente disso que eu estou falando, a cobertura muito asséptica. O nome Bolsonaro não é vinculado à catástrofe, não é cobrado do Bolsonaro diariamente, não é cobrado do ministro da Saúde diariamente, não são cobrados das autoridades que poderiam estar fazendo alguma coisa no nosso país as suas devidas responsabilidades. Não são cobrados nem dos militares que estão com as fardas todas enlameadas, que devem estar já com os narizes fechados diante do mau cheiro dessa história toda que está eclodindo desse esgoto da família Bolsonaro, que vai chegar até Bolsonaro e por isso eles sabem que Bolsonaro é um refém, mas enquanto isso muitas pessoas vão continuar a trabalhar pelo saque contra o povo brasileiro. Então, quando você olha aqui, por exemplo, o Jornal Nacional, eles editaram esse livro aqui dos 50 anos do Jornal Nacional, né? Eu já fiz uma resenha uma vez desse livro aqui, e é impressionante. Se você quiser saber a história do Brasil pelos 50 anos do Jornal Nacional, você não vai saber, porque a época da ditadura militar, o Jornal Nacional entrou no ar em 69, na semana do AI-5, você não vai ficar sabendo absolutamente nada, passou batido. Isso aqui é um auto-engano, é um proselitismo, é um desfile de pessoas falando as suas próprias qualidades, só falam bem da empresa para a qual eles prestam serviço, mas a história do Brasil você não vai saber nada não. Você vai saber se você ler um pouco a biografia do Roberto Marinho, se você ler o Plim Plim do Paulo Henrique Amorim, se você ler outros livros também, aí você começa a montar o quebra-cabeça. Mas não pelo Jornal Nacional, que de uma forma muito hipócrita se apresenta como uma empresa preocupada com o povo brasileiro, quando de fato eles são cúmplices do genocídio que está acontecendo no Brasil. Eles estão mantendo o Bolsonaro, eles estão contornando, ele está com a camisa de força, se vocês observarem, toda a cobertura que é feita não atinge diretamente um pedido de impeachment de Bolsonaro. Eles estão em cima do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, que se tudo evoluir pode chegar até a mulher do Bolsonaro, e chegar até a mulher do Bolsonaro e chegar até o Bolsonaro. Mas será mais um pedido de impeachment a entrar na fila dos incontáveis pedidos de impeachment que já existem por crimes de responsabilidades muito mais graves. Para finalizar, o último crime de responsabilidade foi essa patifaria do envio do Van Traub lá para os Estados Unidos, né? Como foragido, como criminoso, como um criminoso, né? Porque ele ainda não é criminoso porque não foi condenado, né? Mas Bolsonaro cúmplice de mais um crime, porque sabia que ele ia viajar para os Estados Unidos. Essa conversa que eles tiveram aqui nesse dia, que eu nem vou reproduzir para vocês, cheio de mentiras, Bolsonaro funcionando ali como um ator de quinta categoria do lado do Von Traub, ele dizendo que recebeu um convite para trabalhar num banco mundial. Recebeu convite o caramba, né, para não dizer outra coisa, né? Foi um arranjo de Paulo Guedes para mandar um indivíduo, porque ninguém conseguia aceitar ele em lugar nenhum. Ele entrou arrumando um jeitinho que a justiça norte-americana vai ter que se debruçar para analisar se vai deportar o Van Traub ou não. Isso será uma vergonha absoluta. Eles acham que os Estados Unidos eles dão jeitinhos também nas coisas, mas ele está numa situação
que a legislação norte-americana não permite. Ele usou um subterfúgio e o americano não gosta muito dessas histórias. Vamos ver se a amizade de Bolsonaro e Trump, se ela prevalecerá sobre as regras do direito norte-americano, as regras colocadas lá. Enfim, mas como tem muitos interesses geopolíticos e Bolsonaro está se prestando a esses interesses na medida que está ajudando com que o Brasil seja dilapidado por esses predadores de todos os níveis, então é possível que haja até algum tipo de acomodação no meio dessa história toda. Mas não se deixe enganar, gente. Tem muita gente que se coloca de uma forma sincera, aparente para nós, mas de fato o papel que eles desempenham em relação ao povo brasileiro é de ajudar a ignorância do povo brasileiro, a alienação, a destruição da nossa sociedade, a entrega do patrimônio da nossa soberania nacional. A mim, essa emoção do Jornal Nacional não engana. Eu acompanho essa gente há muito tempo. Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Mande suas críticas, sugestões e vamos em frente, vamos à luta.